Então o Irã provou que Trump não estava blefando. Ontem conversamos sobre o fato de que parecia estar se aproximando um entendimento, mas parece que o Irã decidiu fazer mais um teste. Existe uma velha tática de negociação chamada teste de fraqueza. Você diz que quer paz e seu oponente diz o mesmo. Vocês dois sentam à mesa. Mas antes de assinar qualquer coisa séria, um dos lados faz uma provocação pequena, mas inequívoca, e observa como o outro lado reage. Se vai ficar em silêncio, fingir que nada aconteceu ou responder. Por que isso é feito? Muito simples. É preciso entender o quanto o seu oponente, sua contraparte, digamos assim, está desesperado. Ou seja, o quanto ele precisa conseguir aquilo que quer de você. E isso está com você. Sim, mas muitas oportunidades se abrem para você. Foi exatamente isso que aconteceu na noite de 25 para 26 no Estreito de Hormuz. E é exatamente por isso que o que muitos meios de comunicação ocidentais imediatamente chamaram de fracasso das negociações e violação do cessar-fogo, na verdade, talvez seja o evento mais importante e promissor de todos os 3 meses desta guerra. Mas para entender o motivo, é preciso reconstruir todo o quadro. Não se preocupe, não vou contar tudo desde o início. Como se diz, 2 atores, 2 cálculos. Desde o momento em que, em 8 de abril de 2026, foi anunciado o cessar-fogo, ambos os lados conduziam as negociações com visões internas da realidade completamente diferentes. O lado americano partiu do óbvio. Houve uma campanha militar devastadora. Em 6 semanas da Operação Epic Fury, uma parte significativa da infraestrutura militar iraniana foi destruída. O líder supremo mercuriano foi eliminado, ou seja, Khomeini e boa parte do potencial de mísseis do país neutralizada. O novo líder supremo, ou seja, seu filho, Mojtaba Khomeini, não tem a autoridade do pai, nem seu peso político. O Irã está exausto. Tudo certo, a região está desestabilizada, os mercados de petróleo estão em turbulência. Trump busca um acordo, mas apenas se puder apresentá-lo como vitória ao povo americano, não como capitulação. E o Irã? O Irã via um quadro completamente diferente no mesmo campo. Sim, as perdas militares são enormes. Sim, a economia está sob sanções. O bloqueio está sufocando por causa do próprio bloqueio. Sim, o Estreito de Hormuz está fechado, e isso afeta o próprio Irã tanto quanto o resto do mundo. Mas Teherã não olhava para o quadro das perdas, e sim para o calendário político de Washington. Trump abriu 3 guerras, ou seja, na Ucrânia, uma diplomática, no Oriente Médio, uma guerra quente com seu próprio envolvimento, e dentro do país, uma guerra jurídica e política. Ah, então ele prometia paz aos seus eleitores. Paz com a Rússia, paz no Oriente Médio, paz como símbolo de que a América voltou a ser forte e inteligente. Cada semana de guerra significa preços de gasolina subindo, pequenas quantidades de pilhagem e manchetes nos jornais. Cada semana sem acordo é um presente para os democratas nas eleições de meio de mandato. A liderança iraniana concluiu: Trump precisa desse acordo mais do que eles. Ele precisa sair dessa guerra como vencedor, e rápido. Isso significa que ele aceitará praticamente qualquer condição que lhe permita aparecer diante das câmeras com orgulho e dizer: eu consegui, eu parei a guerra, eu abri o estreito, eu desarmei o Irã, certo? Certo ou errado, esse era o cálculo deles, fazia sentido, mas eu diria o seguinte: com qualquer outro presidente. Em 25 de maio de 2026, a delegação iraniana liderada pelos principais negociadores, ou seja, o ministro das Relações Exteriores Abbas Araqi e, bem, o principal negociador deles lá, Muhammad Ghalibaf, foram para o Catar. A pauta oficial é a rodada final de negociações. Por todos os sinais externos, lá o avanço está próximo, sim, por assim dizer. Bem, eles disseram 90%, lá o Trump disse 95%, Rubio confirmou que estamos incrivelmente próximos. Rubio, que estava na Índia, agora ele já foi embora, declarou aos jornalistas que as partes estão a poucos dias de um acordo. Estamos debatendo palavras e frases, disse ele, como se tudo já estivesse resolvido e só faltassem detalhes. Os negociadores dos dois lados. O Paquistão também confirmou isso. O Paquistão é um dos países, um deles está tentando. Agora você vê que eles foram para o Catar, mas basicamente o ministro da Defesa do Paquistão viajou para lá e para cá, conversando com ambos os lados. Praticamente todos falavam sobre esse acordo como se já fosse, bem, praticamente um fato consumado.
E quando conversamos ontem, eu também disse que, bem, parece que estamos muito próximos, mas é aí que as manobras podem começar. Então foi exatamente nesse momento quando a delegação ainda sobrevoava o Golfo Pérsico e Rubio fazia comentários otimistas na região de Bandarabas, na entrada do Estreito de Hormuz. Aconteceu ali algo, digamos, inesperado, ou ao contrário, talvez até previsível. Navios iranianos começaram a se dirigir ao estreito com o objetivo de instalar minas. Ao mesmo tempo, em vários pontos, lançadores de mísseis foram retirados das coberturas e colocados em prontidão de combate. A mensagem era absolutamente inequívoca: nós podemos atirar. Podemos instalar minas e vocês não vão fazer nada contra nós, porque agora estão na reta final das negociações e não ousarão interrompê-las. Nós pegamos vocês. Bem, foi um teste bem normal, por assim dizer, consciente, planejado. Alguns dizem frio. Quente, frio, não importa. O Irã não pretendia realmente interromper as negociações. Ele queria descobrir uma coisa: até onde poderia ir sem ser punido, impunemente. Se Trump não reage à colocação de minas no estreito durante a trégua, mostra que está disposto a assinar qualquer papel. É preciso esperar, pressionar ou concordar, pois ele está pressionado pelo tempo. Isso indica que na próxima rodada pode-se exigir mais. Vocês acham que só a vírgula é um problema, mas também não gostamos dessa frase. Em outras palavras, se os americanos não respondem, isso significa que a posição deles é mais fraca do que eles tentam nos mostrar. Bem, isso foi um teste típico, mas a resposta veio, e veio imediatamente. Não sei se os iranianos esperavam ou não a resposta, mas eles estavam testando. O comando americano, o CENTCOM, realizou os ataques de forma clara, rápida, sem hesitação. Lançadores de mísseis e navios que faziam minagem foram destruídos. A formulação oficial é a seguinte: ataques de autodefesa para proteger os militares americanos. Sob os aspectos jurídico e militar, tudo está impecável. Minar um estreito internacional de navegação durante um cessar-fogo é uma ação neutra. Isso, querendo ou não, é agressão. Um contra-ataque não é uma violação do cessar-fogo, mas sim uma resposta à agressão da outra parte. Vocês, pessoal, violaram. Vocês não conseguiram fazer nada além de responder a isso. Mas os iranianos, ao que tudo indica, não esperavam algo assim, desse jeito, imediatamente, naquele momento, com essa velocidade. Rubio tinha acabado de falar sobre paz. A delegação estava voando para as negociações e, de repente, bum, um ataque. De verdade, sem aviso, sem ligação, no último minuto, pedindo para retirar os navios. Eu me lembro, um chinês veio aqui. Isso foi ainda na época de Xi, na época do Trump 45, e durante a recepção, Trump foi chamado de lado. Então contaram o que estava acontecendo lá na Síria. E ele assentiu com a cabeça. Voltou, sentou-se e disse: "Desculpe, mas agora mesmo estamos bombardeando seus amigos lá. Com Trump não dá para negociar." O sinal foi interpretado corretamente. Trump não blefa. Para ele, os Estados Unidos são mais importantes do que um acordo. Para ele, um mau acordo é pior do que nenhum acordo, e ele está pronto para agir, mesmo quando isso é politicamente doloroso. Mesmo quando Rubio acabou de prometer paz em poucos dias, mesmo quando a delegação já está no ar, e mesmo quando as eleições estão logo ali, como se diz. E eu já disse a vocês várias vezes, nós temos a obrigação de terminar toda essa história no Irã até o final deste mês, no máximo no início de junho. É simplesmente nossa obrigação. A reação iraniana foi imediata e previsível. A Guarda Revolucionária declarou ter direito a adotar medidas de retaliação em resposta às nossas próprias medidas de retaliação. As autoridades disseram que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo. Bem, é um teatro, não? O serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores disse que o clima para negociações está envenenado, mas ninguém disse que não vão mais negociar, certo? Só está envenenado. Talvez eles agora deem meia volta, vão embora e depois voltem de novo, algo assim. Teatro, um teatro diplomático clássico, dramático. O Irã entende perfeitamente que foram exatamente seus navios que minaram o estreito durante esse mesmo cessar-fogo, durante as conversas. O Irã entende perfeitamente que isso foi uma provocação. Ou seja, eles entendem, eles mesmos que fizeram isso. A indignação pública não é mágoa. Isso faz parte da posição. Sair de cabeça erguida, salvar as aparências. Não admitir que o teste falhou. E, ao mesmo tempo, repensar silenciosamente seus próprios cálculos. Porque depois disso, eles realmente precisam repensar seus cálculos.
O que essa noite ensinou? O Irã obteve a resposta para a principal pergunta, a pergunta que ele mesmo se fazia. Trump não quer a paz, isso já está claro. Sim, ele quer, sim. Mas até onde ele está disposto a ir? Bem, digamos, vender os interesses da América só para que a gasolina fique mais barata. Ele está disposto a fechar os olhos para provocações só para manter o processo de negociação e aumentar as chances do seu partido vencer as eleições em novembro? E a resposta que eles receberam foi muito simples. Não é preciso. Law. Estamos falando em hebraico, certo? Não, ele não está disposto. E na verdade, isso muda tudo. Eu leio manchetes com muita frequência, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. Em programas de TV, com blogueiros, em artigos, por aí, isso muda tudo. Quando algo não está claro, você tenta ler. Parei de ler quando dizem que muda tudo, mas aqui preciso dizer, isso realmente muda tudo na cabeça dos iranianos. Se até essa noite a delegação iraniana podia internamente pensar, podemos ganhar tempo, apresentar novas condições, blefar, Trump vai assinar de qualquer jeito porque precisa de uma vitória antes da eleição. Ele precisa disso mais do que nós. Ou seja, nós também precisamos de uma vitória, mas podemos esperar alguns meses e ele não pode. Esse cálculo deles desmoronou. De forma clara, precisa, exata. Assim como com os ataques precisos nesses navios, barcos e coisas do tipo, nas plataformas de lançamento de mísseis. Toda vez, bum! Mais uma ideia idiota, como dizem, areia. É? Castelos de areia? Trump mostrou que está pronto para agir mesmo quando isso custa caro politicamente. Que o não dele é não, que ele não é Obama. Que para a mineração do estreito durante o cessar-fogo leva a uma resposta militar imediata, dura. Independentemente do que Rubio diga na Índia e para onde a delegação iraniana esteja indo. E por mais paradoxal que pareça, senhoras e senhores, isso é uma boa notícia para as negociações. Acho que vocês já perceberam, mas deixe-me explicar por que isso é uma boa notícia. Acordos assinados com um adversário que você considera fraco não funcionam. Isso é um axioma das relações internacionais. Se um dos lados está convencido de que o outro vai assinar qualquer coisa, ele vai continuar pressionando, violando e testando os limites. Foi exatamente assim que o acordo nuclear iraniano desmoronou. Não porque o acordo em si fosse ruim, mas porque as partes interpretaram e calcularam em sistemas de referência diferentes. E o Irã tentou o tempo todo, e cada vez não recebia resposta. Então eles simplesmente assinaram. E aí tudo desandou. O acordo foi assinado com Donald Trump, que o Irã agora conhece como um homem de palavra e ação. Antes já sabiam, mas achavam que agora ele estava sob pressão. Acontece que essa é uma história completamente diferente. Esse é um acordo cuja violação terá consequências imediatas e dolorosas. Esse é o quadro em que ambos os lados precisam entender exatamente as regras do jogo e segui-las. Porque não sei o que os iranianos vão fazer, mas Trump mostrou que os Estados Unidos vão reagir imediatamente. A liderança iraniana é pragmática, na verdade. Eu disse muitas vezes que essa não é uma nação nada burra. Não que existam nações burras. Sim, mas eles têm uma enorme... Eles lutaram por 8 anos contra o Iraque. Eles sobreviveram às sanções. Eles sobreviveram ao assassinato de Soleimani. Eles sobreviveram a uma década de pressão máxima. Senhoras e senhores, eles existem há 2000 anos. Os persas, do jeito que eram, uma grande potência. E ainda naquela época distante, quando o segundo templo dos judeus foi destruído, quem deixou os judeus voltarem? Ciro. O chá persa. Quem era ele? Era chamado de Padishah ou Chá? Agora não me lembro. Sim, bem, o chá persa. Ele disse, pessoal, vocês são pessoas inteligentes. Eu preciso de vocês. Eles sabem fazer contas. E agora eles vão fazer as contas de um jeito novo. Se Trump não está blefando, então as negociações são sérias. Isso significa que o que ele está oferecendo é realmente o limite dele e não uma posição inicial. Ou seja, não dá mais para pressioná-lo ou tentar algo a mais. Ou talvez ainda tenha algo. Então, o melhor que o Irã pode fazer é tirar o máximo do que realmente é possível. Agora, enquanto Trump está no poder, enquanto existe um parceiro que tem mandato. Para decidir, todos perguntam. E depois, próxima rodada, o avião deu meia volta no ar. Ou ele seguiu e pousou. Eles foram embora de lá? Fizeram alguma declaração? Talvez quando você estiver assistindo já tenham feito algumas declarações e tudo mais. Mas por enquanto ainda não houve nada. A crise atual certamente não significa o fim das negociações. Isso significa, bem, vamos chamar de reinício.
Em novas bases, mais realistas. Bem, também é um reinício. As mesmas pessoas. Tudo igual. Simplesmente aceitaram, discutiram e disseram para si mesmos: tudo bem, a opção A14 não funciona. Vamos passar para o BSEP. O Irã vai deixar de lado a retórica pública sobre sentimentos feridos e vai voltar à mesa, talvez em alguns dias. Talvez por meio de outro mediador, certo? Antes era o Catar, agora pode ser outra pessoa. Talvez com novas formulações que permitam que ambos os lados salvem a própria imagem. O Paquistão continua lá, o Catar continua lá, Omã continua mantendo o canal aberto. E na próxima rodada, a delegação iraniana vai sentar à mesa com uma sensação interna diferente. Não podemos extrair do Trump tudo o que quisermos. Precisamos tentar conseguir o melhor do que realmente está disponível. Isso, senhoras e senhores, é uma outra posição de negociação. Eu já participei de muitas negociações na minha vida, inclusive cara a cara. E lá, como se diz, é um lado contra o outro. Sim. E como líder, e como membro da delegação, e assim por diante. Membro da delegação, da representação. Você sempre sabe quando muda sua posição de negociação, porque você entendeu alguma coisa. Você entendeu algo sobre aqueles com quem? Bem, nos negócios, como princípio, você tenta fazer com que seja uma situação ganha-ganha, para que ambos os lados saiam ganhando. Porque se não for assim, mesmo que você tenha começado o negócio, o lado que depois perceber que está perdendo vai fazer de tudo para que você também perca. As questões-chave continuam as mesmas: Estreito de Hormuz, programa nuclear, sanções, reconstrução. Mas agora ambos os lados sabem exatamente onde está a linha vermelha, e isso é a base para um acordo que será cumprido. Se todos entendem onde está a linha vermelha e agem de acordo, então, quando um acordo é feito, ele é feito de forma séria e para durar muito tempo. Então, que conclusões podemos tirar de tudo isso? Naquela noite, quando lanchas iranianas saíram para minar o estreito e aviões americanos as destruíram, algo importante ocorreu. Não foi o fracasso das negociações, nem a violação do cessar-fogo ou uma catástrofe. Ocorreu o que chamamos de recalibração da realidade, certo? Espero muito que vocês entendam o que estou tentando dizer. O Irã testou Trump e recebeu, na minha opinião, mais uma resposta contundente. Trump não é o tipo de parceiro que se pode pressionar com blefes. Ele não vai assinar um acordo ruim só para tirar uma foto bonita. Ele vai responder a uma provocação, mesmo no momento mais inconveniente para ele. E isso significa que quando o acordo finalmente for assinado, ele será assinado de verdade, certo? Ela será de verdade. Não será um pedaço de papel que será descumprido em um mês, mas sim um acordo respaldado por força real e vontade real. Eu acrescentaria mais uma coisa: respeito verdadeiro. Porque conhecendo os persas e, na verdade, conhecendo aquele lado do mundo onde é costume negociar, você tem que negociar. Como assim você não negocia? O que você está fazendo, afinal? Vista-se e resista, certo? Não aceite simplesmente. Existem, digamos, condições um pouco diferentes de relacionamento, mas elas ainda existem. Tudo é igual em todo lugar, sim, em qualquer outro lugar do mundo. Se você respeita aquele que está sentado ali, certo, e está assinando algo com você. E os iranianos, eu acho que se antes eram em 3/4, agora passaram a respeitar o Trump, o lado americano, 100%, né? Se você respeita, age diferente com ele. E esse é o melhor dos desfechos possíveis para toda a região. Bem, quanto às negociações especificamente, não sei, como eu disse, talvez amanhã, talvez em alguns dias. Talvez eles ainda esperem 1 ou 2 semanas para ver o que afinal ainda pode acontecer. Então, quando perceberem que não, aí tudo bem. Fazer o quê? Não podemos sair disso com algo ruim, um acordo ruim. Então, seja lá o que isso possa acarretar, vamos pressionar até o fim.